Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Iago. Seguinte, a gente vai falar sobre um tema relativamente polêmico, né? Que é a inteligência artificial. Tá? A gente vai explicar um pouco alguns conceitos e principalmente fazer algumas reflexões de como isso pode impactar no futebol depois da vinheta. Momentos de tensão. Seguinte, pessoal, como que a gente vai fazer esse debate? Eu vou pegar um vídeo de base, que é o vídeo do canal Gaveta. Tá? Saiu semana passada, se não me falha a memória. Vou colocar aqui o vídeo para vocês. O link vai estar embaixo também na descrição. E eu vou ver se eu coloco aqui no card. Tá? Nesse vídeo, houve a demonstração, né, de um avanço na inteligência artificial sobre criação de imagem. A gente viu isso na última semana, principalmente, que teve uma inteligência artificial que ela foi melhorando a imagem. Então, assim, a criação de vídeos, de perspectivas, de uma série de coisas que poderiam ser muito difíceis de serem criadas por algo que não seja o ser humano fazendo à mão, foi criado. E que a gente começa a ter alguns avanços, por exemplo, em coisas que no começo eram muito difíceis, como, por exemplo, mãos. A criação de uma mão dentro de uma inteligência artificial para gerar uma imagem, ela é difícil por conta da movimentação. Então, nesse ponto, a gente começa a ter alguns avanços específicos, caso das mãos, por exemplo, e também você começa a ter outros avanços que são perspectivas de paisagem, entendimento do cenário, uma série de outras coisas. O que isso demonstra e gera de reflexão nesse primeiro momento? O avanço da inteligência artificial para áreas extremamente difíceis é muito rápido. O avanço é extremamente rápido. E isso é muito importante da gente entender. Esse avanço sendo rápido faz com que o impacto que a gente imaginava muito lá na frente no tempo venha mais curto, venha mais rápido. Então, se a gente imaginava que a maioria das profissões iriam sofrer com a inteligência artificial daqui a 15, 20, 30 anos, talvez a gente tenha que começar a observar daqui a 5. E olhe lá, encurtando esse tempo sempre. Porque esse crescimento não vai demandar uma estrutura muito grande, vai demandar um grande banco de dados, mas não uma estrutura, você não precisa fazer uma fábrica inteira. E principalmente, essa estrutura, além de não demandar uma alta estrutura, ela pode ser feita de forma simultânea na internet em diversos grupos. Então você pode criar uma inteligência artificial, melhorar o algoritmo dessa inteligência artificial, esse aprendizado que ela vai ter, e ao longo do tempo você vai criando soluções diferentes que vão aplicando a outros cenários que não o daquele. Então se eu tenho algo de imagem, por exemplo, assim, pode ser que eu consiga construir uma outra coisa a partir dessa imagem que eu não tinha tido como perspectiva porque não tinha chego na mão de um determinado grupo. Ou seja, trazendo para o futebol, a gente pode observar hoje coisas que a gente acha engraçadinho por aí, não sendo no futebol, mas que em pouco tempo impactem pra caramba o futebol, justamente porque a gente não observou da maneira correta. E que só depois que a gente viu uma observação ou algo parecido com aquilo que a gente identificou. Tá? Vou fazer de certa forma, algumas previsões ou pelo menos algumas coisas relacionadas a isso. Tá? O futebol em si, o treinamento, ele consome muito tempo e ele exige uma estrutura muito grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Pense numa logística de um clube da Série A, que é o clube que tem dinheiro. Tá? Você vai ter ali naquela logística a necessidade de treinamento. E nessa necessidade de treinamento, você vai ter aí a necessidade de ter um campo, de ter um conjunto de jogadores. Além desse conjunto de jogadores, você ter uma certa adaptação à forma do outro jogar, ou algo do tipo, fazer uma equipe A, uma equipe B, ou algo do tipo. E um curto espaço de tempo, porque você pode ter, sei lá, se é o Palmeiras, por exemplo, você tem uma viagem para Fortaleza, e depois você volta para São Paulo para enfrentar uma equipe, e depois você ir para o Rio Grande do Sul e você perde tempo nesse percurso que você está fazendo em viagem. Por isso, por exemplo, eu usei o caso do Palmeiras justamente porque, por isso a compra do avião.
da tia Leila, né? E depois o São Paulo agora acertar com uma empresa aérea um voo fretado para São Paulo sempre que o São Paulo tiver jogo fora de casa, justamente para fazer ir mais rápido, para conseguir melhorar e otimizar o processo de sono, para eu conseguir treinar mais vezes, ou pelo menos diminuindo esse tempo, ter mais tempo de treinamento, mesmo que seja de baixa intensidade, mas ter um tempo a mais de treinamento, porque essas coisas pequenininhas fazem com que você tenha um retorno grande depois. E a gente viu, acho que faz um mês e meio mais ou menos, a gente viu o Tchouaméni treinando com óculos 3D. Did you know that Tchouaméni used VR headsets to prepare himself to play as a center back against Osasuna? After Nacho received the red card, Real Madrid had no one to play in the center back position. So Tchouaméni added himself in an old Osasuna match to study how to play in that position despite being a midfielder. Eu acho que a gente vai chegar principalmente nas grandes ligas e não vai demorar muito para ter mapeado o padrão de comportamento de cada jogador. Meio FIFA, assim, um pouquinho mais real, mas meio FIFA. Onde você não necessariamente coloca esse jogador para atuar numa posição de terceira pessoa, mesmo que seja no modo carreira individual. Tá? Eu acho que você vai ter um cenário onde você vai ter um conjunto de experiências muito mais prático, onde a gente vai ter, por exemplo, Real Madrid jogando contra o Getafe, tendo uma base de dados do comportamento do Getafe e eu sabendo como é o comportamento padrão das movimentações, das ações com bola de cada jogador do Getafe. E como eu mudando ou não de posição, quais são os estímulos prováveis que eu vou captar nesse ponto. Ou seja, para onde o jogador está olhando especificamente, né? Onde ele está buscando a informação. E aonde estava a informação que ele deveria buscar. Tudo isso faz com que você otimize o processo de aprendizado sabendo aquilo que você quer que ele busque. Tá? Há uma certa discussão se isso não é padronizar demais, tá? Mas eu não estou querendo chegar nisso, estou querendo chegar no tradicional e no próximo passo. Tá? Eu acho que a gente vai utilizar isso muitas vezes, acho que vai ser comum em pouquíssimo tempo que você tenha um treinamento próximo à simulação, como acontece isso, por exemplo, hoje no Fórmula 1, né? Você tem um treinamento de condicionamento físico, que precisa aguentar a carga física do jogo, precisa aguentar corporalmente realizar a ação. Você tem uma carga de treinamento na pista, que é para sentir de fato o carro, e eu tenho um simulador. Talvez a gente comece a ver no futebol a entrada de simuladores, não no sentido do FIFA, de você buscar aquilo, mas de você de fato treinar, de você colocar o jogador na posição e de começar a identificar junto com ele quais são os aspectos que estão tornando ele mais propensos a absorver a informação, menos propensos, e como isso está sendo construído. Então eu acho que tem esse primeiro ponto de modificação que vai chegar em curto prazo, principalmente para o clube europeu. Para brasileiro, é claro, as bases de dados vão precisar ampliar e isso não acontece nem hoje. Você tem acesso a uma base de dados muito boa na Série A do Brasileirão, mas Série B, C e D a gente não tem. Talvez a gente vai precisar investir nessas estruturas e aí, tendo elas, a aplicação fique mais fácil. Mas vai chegar logo na Europa esse tipo de preparação 3D, tá? Esse tipo de simulação, acredito eu. Outra coisa que passa a impactar, estou olhando para baixo por causa da minha folha aqui, dos pontos de reflexão. Outro ponto que eu acho que impacta demais. Geralmente, e aí vai no mesmo cenário, mas ele impacta na outra parte da profissão. Uma coisa é eu fazer o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ensinar alguém e ter esse feedback de aprendizagem que essa pessoa possa ter. Outra é eu modular ou eu propor, por exemplo, formas de observação. Então, pode ser que eu tenha um conjunto de dados, mas eu não tenha necessariamente a figura do jogador, né? E aí eu passo a ter que construir nesses DVDs que se entregavam antigamente, ou nas imagens que você coloca ali, talvez você tenha uma palestra em 3D. Talvez você tenha comportamentos da equipe adversária meio padrões, e você, com todo mundo no óculos 3D, você consiga dar instruções não mais observando aquela imagem, mas estando imerso. Então, assim, não é que você vai estar ali observando um determinado comportamento e você acha que ele vai fazer determinado gesto. É que você vai estar vendo ele no lado fazendo o gesto.
Você vai estar vendo ele aqui. Então, se o jogador utiliza muito o braço, talvez haja essa informação aqui nessa realidade, e nessa realidade você já começa a ficar incomodado fisicamente por estar sentindo esse contato. E por estar sentindo o contato, quando chega no jogo, você já está preparado para este incômodo e como reagir. E isso parte desse analista, que deixa de ser um coletador de dados e passa a ser um propositor de situações. E esse feeling dessa proposição passa a ser muito importante para eu coletar feedback. Então, aonde que eu ajusto no campo? Eu ajusto a forma de observação do cara? Eu ajusto posicionamento corpóreo? Eu vou ajustar uma questão de organização em campo, de interação? Há um conjunto específico de jogadores para aquela situação? E aí a gente vai para a terceira parte. Acho que são mais ou menos ali 4 ou 5 partes, mas a gente vai para uma terceira parte. Eu acho que a inteligência artificial vai começar a mapear não só esses possíveis cenários de qual seria a decisão daquele tomador, daquele jogador especificamente, mas principalmente talvez ela consiga ditar um caminho inverso, que é, a partir daquela ação, qual seria a melhor ação para mim. E aí, dentro do conjunto de análise, a gente já começa a entender que tem uma linha geral de jogo, uma linguagem geral do jogo, e essa linguagem pode ser interpretada. Talvez você vai precisar de um sistema, e a inteligência artificial é inteligente nisso, que é a adaptação ao longo do tempo, esse sistema de aprendizado. Mas tem um caminho aí de melhoria no sentido de direcionamento, não só do aprendizado via feeling do treinador, mas dessa validação desse feeling num nível de quanto que aquela estratégia é positiva ou não. Quais são as chances dela ser positiva. E a gente passa aí, na minha visão, para as últimas 2 modificações. Uma delas é que se isso poderia ser feito com um jogador profissional, isso poderia ser feito com todos os jogadores da base. Então você imagina, por exemplo, que num calendário apertado isso tem uma função. Num calendário mais folgado, eu poderia treinar esse cara, em vez do número de horas que eu estou treinando, esse número de horas vezes 4. Eu poderia hiper especializar este cara ou esta jogadora ao longo do tempo numa forma contínua. É muito louco pensar nisso, de hiper especializar logo para que você tenha aquele jogador. Então talvez a gente esteja falando mais próximo ainda do que acontece na Fórmula 1, de jogadores cada vez mais novos e que durem cada vez mais. Justamente por quê? Porque já não precisa ter necessariamente um padrão fixo. Você tem que ir adaptando aquela simulação que vai se adaptando. E esse é um ponto interessante de desenvolvimento do próprio jogo. Tá? Então, temos esse cenário. Último, e esse cenário eu acho que é o mais surreal que eu vou propor, mas eu não acho difícil que isso aconteça. Tem um episódio de Black Mirror que eu recomendo para vocês, também vou deixar embaixo aqui qual é o episódio, o título do episódio, deve estar na Netflix provavelmente. Você tem nesse episódio, são pessoas que elas utilizam lentes de contato, né? E essas lentes de contato conseguem transmitir informações do que as pessoas viram. Né? E aí, a partir do que elas viram e do que elas tiveram de padrão emocional, identificar o comportamento delas. Então, assim, eu consigo não só ter uma memória que eu vou recriando e recordando como todo mundo faz, mas eu consigo ter, de fato, acesso às imagens que tinham naquele instante. Elas estão guardadas numa base de dados. Seu olho vira basicamente uma câmera, e ao virar uma câmera eu consigo mapear e armazenar toda essa informação. Eu acho que esse tipo de tecnologia muito surrealista não é tão difícil de chegar. Porque a gente já está começando a ver a diminuição dos óculos 3D e principalmente a gente já está começando a ver algumas imersões que elas moldam junto com o sistema. Ou seja, você tem um ambiente aqui e eu crio um computador 3D pela imagem e vou já digitando
por exemplo, e tendo uma comunicação, uma interação com o ambiente e com a forma de filmagem. Vou colocar na tela algumas imagens aí para vocês. Se eu tenho isso, uma hora essas coisas vão diminuindo de tamanho e ficando mais funcionais, mais esteticamente palatáveis e mais funcionais. Então é capaz de a gente ter, por exemplo, jogadores com lentes de contato ou algo do tipo, e que a gente consiga identificar por que ele não tocou a bola para fulano e por que ele passou para ciclano. Por desconfiança, por não ter observado mesmo, por não ter tido a percepção, o ponto de vista, ou porque se você pegar o acervo do cara, você vai ver que no vestiário, algo que você como treinador não percebeu, ou como treinadora não percebeu, houve uma trairagem, uma brincadeira que o cara não gostou e isso influenciou na tomada de decisão. Então, assim, a inteligência artificial, de maneira geral, a criação desses big data e essa construção de uma certa camada de aprendizagem que isso vai ter e é rápido, eu vejo que isso vai impactar diretamente o futebol. E eu acho que a gente está começando a observar, e começando principalmente na Europa, a ter um cenário futurista para a gente, mas muito tenso, porque esse tipo de situação vai levar a condições e a problemas éticos muito grandes para a gente ganhar uma partida de futebol. Então, a próxima geração está fodida, tá? Deixa isso claro. Se fodeu. Porque vão ter que lidar com coisas extremamente inéditas e que a gente não faz a menor ideia de como lidar nesse atual momento. Então, boa sorte para a próxima geração. E, é claro, aqui é uma reflexão que a gente faz. Eu vou colocar também alguns trechos do vídeo do Gaveta aqui. E assistam o vídeo, tá? Tem 2 vídeos dele, vou deixar os 2 no card e também aqui, que é um que ele explicando inteligência artificial de maneira mais sucinta, e o outro que é ele falando sobre essa aplicação, e vocês vão ver e vão se assustar tanto quanto eu me assustei. E gerou todas essas aplicações que eu acho que são bem plausíveis de acontecerem num espaço curto de tempo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tenso. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Um beijo, mais.